Renato, boa noite. Como fazer para não repetir o que aconteceu no jogo aqui na Arena? O Grêmio, em 90 minutos, deu 2 finalizações no gol, sendo todas elas quando o Palmeiras tinha um jogador a menos. Gabriel Correa, Band. Uma decisão é assim mesmo. Eu até dei exemplo para o meu grupo que no jogo, na final da Libertadores, entre Palmeiras e Santos, praticamente não teve chance de gol também. É assim, a decisão é assim. O que não pode na decisão é você errar. A gente deu mole no gol do Palmeiras, faltou atenção da nossa equipe e tomamos o gol. Uma decisão dessas é decidida por detalhezinhos. E, infelizmente, por causa de um detalhezinho, nós perdemos o jogo. É porque, do outro lado, a gente tem um adversário que é forte também, que também quer ganhar. Então, se você for ver as finalizações do Grêmio, como você falou, é só você olhar do Palmeiras também. É decisão, ninguém dá mole. E a gente deu mole e o Palmeiras fez o gol. Boa noite, Renato. Visto esse jogo hoje e a maneira que o Grêmio começou o jogo, tocando a bola, tentando fazer aquilo que já fez um dia, mas com muito menos intensidade, por que o Grêmio não consegue mais ter a intensidade de outros tempos? E isso denota um problema físico, visto que alguns jogadores não suportaram os 90 minutos, mesmo no segundo tempo, tendo um jogador a mais? José Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. Não, muita gente fica falando de preparação física, mas ninguém vê quantos jogos o Grêmio já fez, quantas viagens o Grêmio já fez, quantas competições o Grêmio disputou. Eu vi clubes no Campeonato Brasileiro disputando somente o Campeonato Brasileiro, jogando uma vez por semana e jogadores com cãibra. E aí, como é que vocês explicam isso? A preparação física deles também era ruim, com a semana toda cheia. Então, aqui no Sul, no Grêmio, quando as coisas não andam, é sempre a preparação física, sempre a preparação física. Então, isso não é desculpa, não. Eu já falei, uma decisão você não pode dar mole para o adversário. Nós vacilamos, tomamos o gol, mas são dois lances que eu gostaria de comentar. Eu espero que seja para o Brasil todo, para todo mundo ver. São 2 lances que não adianta ficar reclamando aqui porque é chover no molhado. Mas são 2 lances, vocês profissionais, analistas, entendidos, 2 lances, quero que vocês coloquem no ar hoje e amanhã. Eu não vou dar minha opinião porque aí eles vão achar que eu estou reclamando de novo. O Grêmio, na minha opinião, é só você ver todos os lances que o Grêmio foi prejudicado no Campeonato Brasileiro. Muito prejudicado, não foi pouco não. Então, eu quero que vocês, analistas, olhem esses 2 lances. E olha que o Marcelo, para mim, o árbitro do jogo, foi muito bem. É um dos melhores árbitros do Brasil, não tenho do que reclamar. Mas eu quero que vocês analisem o gol do Palmeiras, como houve o escanteio. A bola pega no braço do Rafael Veiga. Do escanteio, saiu o gol. E eu quero que vocês analisem e opinem o pênalti que ocorreu no primeiro tempo no PP. Vocês já devem estar com o lance aí. Aí a pergunta, de novo, que eu gostaria que vocês, especialistas, respondessem esse lance, e que o Gaciba viesse em público. E eu gostaria de fazer essa pergunta para ele, transfira essa pergunta para ele. Gaciba, você como árbitro, isso é pênalti ou não? E mostre o lance para ele. Hoje em dia tem a ferramenta, tem o VAR. Então, eu não falo da arbitragem do Brasil. Todo mundo critica a arbitragem do Brasil, eu acho a arbitragem do Brasil muito boa mesmo. E poderia ser melhor porque tem a ferramenta, que se chama o VAR. Aí eu pergunto, por que e como, não só para o Gaciba, mas para o árbitro de vídeo também, as 2 perguntas, essa pergunta para os 2 juntos. Isso aqui é pênalti ou não? E aí perguntar para o árbitro de vídeo por que ele não chamou o Marcelo para ver o lance. Claro, mais ou menos parecido com o lance do Rodinei, que ele foi expulso agora contra o Flamengo, sem querer. O lance ele não foi de propósito, não estou defendendo o Rodinei, foi sem querer. Mas eu achei que ele merecia o vermelho pela entrada, mas foi sem querer. E ele foi expulso. E eu acabei de falar isso para o Marcelo, árbitro.
comentando com ele agora aqui no vestiário, fui lá no vestiário falar com ele e perguntei por que o VAR não chamou ele nesse lance. Então, vocês especialistas que entendem de futebol, falem isso, comente esse lance e ligue para o Gaciba. Pede para ele falar no ar se ele acha que isso é pênalti ou não, do Gustavo Gomes, do PP no primeiro tempo. Foi sem querer. Então, sem querer não é mais pênalti, então. Não tem mais pênalti sem querer. Aí a gente fica falando aqui, para que o VAR? Para que a ferramenta? Aí todo mundo quer criticar a arbitragem. Eu não critico a arbitragem. Eu critico somente esse lance do VAR, quando ele não chama o árbitro. Ele pode chegar lá, analisar o lance e não dar o pênalti, mas ele foi lá no VAR. Então, no Brasil, não adianta a gente ficar chovendo no molhado. Essa que é a coisa certa. Aí as pessoas vão falar, o Renato está reclamando, está chorando. Não estou chorando, estou cansado de reclamar. Eu vi outro dia a entrevista do Ulisses, que ele está cansado, mas eu também, tem certos momentos que dá vontade de largar. Porque às vezes não, agora que tem a ferramenta do VAR, ao invés da gente melhorar o futebol, nós pioramos o futebol. Nós pioramos. A pergunta que eu gostaria de fazer para o árbitro hoje do VAR, por que ele não chamou o Marcelo, pelo menos para analisar esse lance? Mesmo ele falando que, de repente, não foi pênalti. Aí vocês, especialistas agora, olhem o lance e vocês vão comentar. Para que VAR? Para que VAR, né? Para que a gente ficar aqui toda hora, o ano todo, falando de VAR, falando de VAR, falando de VAR, quem apita o jogo é o VAR. Então, faz o seguinte, tirem o árbitro do jogo. Qualquer lance, vão lá no VAR, os jogadores decidem, foi ou não foi, o VAR que apita o jogo. O Renato está chorando? Não estou chorando, não. Estou cansado de falar sempre a mesma coisa. Estou cansado. Eu gostaria, sinceramente, de fazer essa pergunta para o Gaciba e para o árbitro de vídeo hoje. Eu gostaria que eles viessem a público. Podem até falar, não foi pênalti. E explicar por que isso não é pênalti. Simplesmente isso. É uma decisão de campeonato, de Copa do Brasil. De um lance do braço, que a regra é clara hoje em dia, né? Bola no braço, não pode beneficiar mais o ataque. Escanteio, gol do Palmeiras. E estava 0-0 o jogo, e nós tivemos esse lance no PP. Eu nem vou comentar. Eu vou não falar nem que é pênalti, nem que não é pênalti, porque é uma sacanagem, sinceramente, é uma sacanagem. E mais uma vez o Grêmio foi prejudicado. Só que, né, um erro desse custa um título, que a gente trabalha a semana toda, o ano todo, para a gente chegar aqui e ver um lance desse e ficar por isso mesmo. Aí a gente vai falar o quê? Do VAR. Investimos dinheiro no VAR. Para quê? Para quê? No momento que vocês obrigarem o árbitro do jogo, nesses lances decisivos, não são todos, esses lances decisivos do árbitro, ir lá no VAR e observar, aí pode ser que o futebol melhore. Enquanto que o VAR decide o que é e o que não é, bom, realmente, para que a ferramenta, então? Para que a ferramenta? Deixa a ferramenta para lá. Mas, não vou ficar mais reclamando, não. Já gastei saliva o suficiente esses últimos 8 meses e nada muda. O VAR continua apitando. Então vai. Hoje foi o Grêmio, outro dia vai ser outro clube, e assim vai. Né, seu Gaciba? Explica para mim se é pênalti isso aí ou não. Por favor. Grava um vídeo lá na CBF, manda para todas as emissoras para eu poder ver. A tua opinião. Você pode falar até que não foi pênalti. E o árbitro do vídeo também. Mas eu gostaria de saber o porquê que isso não foi checado e não foi dado o pênalti. Só isso, nada mais. Renato, a gente sabe que o fator mental, psicológico, ele também afeta bastante. O Grêmio sai da arena com uma derrota, vai para o jogo da volta. Você tem uma semana para corrigir essas questões que já foram colocadas pelos colegas antes. Mas o fator psicológico vai pesar nesse momento também? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Não, meu grupo é experiente o suficiente. Então, a gente está aqui, acabei de falar, nós tomamos um gol. E vocês viram, e um lance que não foi dado a favor do Grêmio. Então, os pequenos detalhes decidem uma partida, decidem um título, decidem um campeonato, como aconteceu hoje. Mas não tem nada perdido, não. Como o Palmeiras, que tem uma grande equipe, ela é muito bem treinada pelo Abel, nos venceram. Hoje aqui, a gente tem todas as condições de chegar lá e vencer a equipe do Palmeiras. É difícil para eles também. Agora, a gente não pode esquecer, por exemplo, que em 2016, o Grêmio, quando foi campeão da Copa do Brasil, o Grêmio perdeu o primeiro jogo aqui para o Palmeiras, e nós fomos lá em São Paulo e vencemos o Palmeiras por 2-1 e nos classificamos, e depois nós somos campeões da Copa do Brasil.
Então, muita coisa pode acontecer. Em 2017, 2018 também, a própria Libertadores, a gente virou o jogo lá. Então, são duas grandes equipes, tudo pode acontecer. É uma partida de 180 minutos e nós jogamos os primeiros 90 minutos. Renato, me parece que o Grêmio tenha cometido os mesmos erros dos últimos jogos. O Grêmio, mesmo perdendo, não conseguiu criar oportunidades, pressionou mais no final da partida e aí quando já tinha um jogador a mais. Por que, Renato, você não está conseguindo corrigir os erros do time do Grêmio? Por que você não está conseguindo fazer o Grêmio jogar um bom futebol? E agora, uma semana para corrigir isso, é possível para ainda conseguir esse título da Copa do Brasil? Bruno Soares, Rádio Grenal. Bruno, você tem que ver o que está acontecendo no mundo todo também. Ontem, estava vendo o jogo do Barcelona. O Barcelona. Eu não está falando de times que disputam a segunda divisão. O Barcelona ficou 4 jogos sem vencer. Eu vejo os jogos da Europa e clubes que investem bastante. E vejo muitos jogos aqui do Brasil e vejo praticamente todas as equipes jogando mal. Por que o Grêmio tinha que ser o bam? Tem que jogar sempre bem. E eu vou falar uma coisa para você. Eu não achei que o Grêmio jogou mal, não. Nós enfrentamos uma grande equipe, praticamente nenhuma das duas equipes teve situações de gol. Nós tomamos um gol por um descuido nosso, e isso é uma decisão de campeonato. Já dei o exemplo do jogo entre Palmeiras e Santos, inclusive. Também uma decisão de Libertadores, que se você for buscar os melhores momentos, olha, vai ser difícil. Então, essa mania de toda hora um ou outro falar o Grêmio não vem jogando bem, o Grêmio não vem... Todos os clubes do mundo não estão jogando bem. Se você, que entende bem de futebol, me falar e apontar um clube, 2 ou 3 clubes no mundo que estejam jogando bem, manda um vídeo para mim. Eu vou te agradecer. Eu sei que a minha preocupação tem que ser com o Grêmio, mas o Grêmio está no final da Copa do Brasil. Não fiquem nervosinhos aí não, porque de repente o time de vocês não ganhou o Campeonato Brasileiro. Não fiquem atiçando aqui o nosso lado, que o nosso lado está na final. Nós temos uma chance de mais 90 minutos para reverter a situação. Enquanto isso, que parece que o prazer de vocês é ver o Grêmio não ganhar. É o único prazer que vocês têm, né? Aqui no Sul é o Grêmio não ganhar. É o prazer de vocês. Mas faz parte do futebol. Renato, boa noite. Hoje você fez uma mudança no gol do Grêmio, né? E queria lhe ouvir sobre as razões para fazer essa troca. O Vanderlei foi titular na maioria da campanha e o Paulo Vitor entrou agora nessa final. Eduardo Moura, do GE. O Eduardo, no momento que a gente tem... Eu tenho dado oportunidades para todo mundo. E para a equipe que enfrentou o Palmeiras hoje, eu achei melhor o Paulo Vitor, pelo que ele teve as oportunidades e fez por merecer. O Vanderlei também é um grande goleiro, mas eu optei pelo Paulo Vitor, até porque toda vez que eu precisei do Paulo Vitor, ele foi muito bem, e da mesma forma que o Paulo na zaga. Então, dei oportunidades, observei, e optei pelo Paulo Vitor, pelas chances que ele teve, e a mesma coisa o Paulo na zaga. Por isso que eu optei por eles começarem a partida de hoje. Renato, não tem como a gente não abordar esse assunto também. A tua renovação. Tu já decidiu se fica no Grêmio? O que falta para anunciar isso? Jeremias Werneck, do UOL e do SBT. É uma boa pergunta, Jeremias. Eu nem comento isso. Acho que o único comentário que eu vou fazer, que eu falei que eu troco as ideias, é com o presidente do clube. Essa semana aqui, os colegas de vocês aqui do Sul afirmaram 100% que eu já tinha acertado com o Atlético. Então, as pessoas falam, elas acordam com problemas, vão lá no ventilador, pegam um canhão que é o microfone, vão lá, falam besteira. E na maioria das vezes, Aí, eu não vejo eles chegarem, desculpa, dei uma informação assim, mas eu dei a informação e estava errada, desculpa. Não vejo ninguém pedir desculpa. O cara vai lá, fala, afirma, com uma certeza das coisas. Ele não sabe nem o que ele está falando. Não sabe nem o que ele está falando. Então, eu até gostaria de responder essa pergunta para você, eu prefiro não responder. Eu acho que essa pergunta aqui não é nem uma pergunta, mas é um comentário que eu tenho que fazer com o meu presidente, conversar com ele sobre esse assunto, até porque a gente não tem conversado muito sobre isso, porque o mais importante de tudo no momento é o título da Copa do Brasil. É uma decisão. O contrato, a renovação, o nome do Renato não tem importância nesse momento. O importante é a decisão da Copa do Brasil.
Então, mas é aquilo que eu falo, até entendo a tua pergunta, uns falam que de repente o Renato vai ficar, outros afirmam 100% que eu já acertei com o Atlético. Aí ninguém pede desculpa depois de dar uma notícia dessa sem ter certeza. E assim passa. Assim é Brasil. Se fala um monte de besteira, 2 dias depois ninguém mais comenta, ninguém mais sabe. Aí essa mesma pessoa vai lá, dá uma outra notícia, errada de novo, só para variar. Estão sempre desinformados. Né? Fazer o quê? Mas é um papo que mais cedo ou mais tarde eu vou ter com o presidente, mas no momento é mais importante a Copa do Brasil. Renato, você teve esse período para trabalhar, para treinar o Grêmio, na última semana até do Campeonato Brasileiro ficou aqui em Porto Alegre, mas o Grêmio voltou a apresentar os mesmos erros. Que fato novo dá para criar em uma semana? O que dá para apresentar de novo agora com uma semana de trabalho para chegar lá em São Paulo e tentar surpreender o Palmeiras, ou principalmente para dizer para o torcedor do Grêmio que o Grêmio lá vai apresentar o bom futebol que não vem apresentando já há algum tempo, seja no Campeonato Brasileiro principalmente, onde teve as últimas atuações. Gustavo Berton, ESPN e Fox Sports. Olha, Gustavo, o problema não é... O Grêmio ele cria bastante. Nós temos um problema já aqui que eu já falei para o presidente. Por isso que nessa troca de ideias que eu tenho tido com o presidente a gente precisa buscar e jogadores que sabem fazer gols. O problema do Grêmio é que nós temos pouquíssimos jogadores que sabem fazer gol. E no futebol é fundamental você ter jogadores que sabem fazer gol. É fundamental. Então, você vê todas as equipes aí. Nem vou dar alguns exemplos aí, porque se eu der exemplos, vão dizer, não investiram. Mas as equipes que investem, elas buscam esse tipo de jogadores. Então, o Grêmio sempre criou e cria. Agora, é importante você ter no grupo, você não pode ter 1 ou 2 jogadores que saibam fazer o gol. Você precisa de mais jogadores que sabem fazer gol. Então, é uma tecla que eu tenho tocado com o presidente justamente sobre isso. O Grêmio precisa buscar jogadores que saibam fazer gols. Porque criar, a gente cria. Situações não aparecem toda hora. E com as poucas situações que aparecem, tem que ser mortal. E para ser mortal, você precisa de jogadores que saibam fazer gols. Então, esse é o maior problema que o Grêmio tem. E isso eu já falei para o presidente. E é por isso que, se tiver que contratar, tem que contratar também. Jogadores que, no momento que cheguem ali próximo da área e dentro da área, sabem fazer o gol. Porque não adianta ficar criando e não tem jogadores suficientes. Não é que não temos ninguém, mas nós temos poucos. E esses poucos têm que se aumentar para que a gente possa aproveitar melhor as nossas oportunidades. Renato, boa noite. Pensando na decisão do próximo domingo, o que você menos gostou da sua equipe nesse confronto de hoje e que você vai ter como prioridade para fazer a correção ao longo desta semana? É o Felipe Bueno, da Record TV. O Felipe, não é que o Grêmio tenha jogado bem. Eu não concordo com vocês que o Grêmio tenha jogado mal. Eu já falei para vocês, é uma decisão, é um jogo bastante estudado. A pergunta que eu faço para vocês também, o Palmeiras tem esse time todo, esse plantel todo poderoso. Aí eu pergunto, quantas situações de gols o Palmeiras teve? Então, você vê que é decisão, não é assim. O adversário nenhum, nem o Grêmio, nem o Palmeiras, qualquer outro adversário, já deu exemplo da final da Libertadores entre Palmeiras e Santos. É difícil, uma decisão, você estuda bastante o adversário, você não pode dar mole, e infelizmente a gente deu um vacilo no gol do Palmeiras e acabamos tomando o gol do Palmeiras. Se tivessem dado o pênalti no PP, a história seria diferente. O jogo, se eu não me engano, nesse momento estava 0-0. Então, faz parte, são poucas oportunidades que as equipes criam, principalmente sabendo que tem mais 90 minutos lá na frente. Então, o jogo foi bastante estudado, de um lado e do outro. Nenhum dos goleiros fizeram grandes defesas. Então, é um jogo assim, é final de Copa do Brasil. Talvez lá em São Paulo, porque nós temos que buscar o resultado, talvez o jogo fique mais aberto. Vai chegar um determinado momento do jogo que o jogo vai ficar mais aberto. Aí, provavelmente, vamos ter mais situações de gols. Agora, não fico lamentando o jogo de hoje, somente pelo gol, lógico, porque é uma final e uma final tudo pode acontecer. O que não podia acontecer foi o vacilo que a gente deu no gol do Palmeiras. Renato, boa noite. Em 2019, o Grêmio saiu em desvantagem na Arena, mas conseguiu o resultado que precisava
em São Paulo, num 2-1. Queria que você traçasse um paralelo com aquele grupo de 2019, de que forma tu conseguiu motivar esse grupo e o trabalho que foi feito para que se conseguisse a classificação. E, no caso, esse ano, o Grêmio precisa do título da Copa do Brasil. Queria que você traçasse esse paralelo. Jéssica Maldonado, da Grêmio Rádio Umbro. Não, Jéssica, não adianta a gente ficar falando do grupo de 2019, do grupo 2018, do grupo 2016. O grupo que nós temos, que é muito bom, é esse grupo que nós temos aqui. Então, são características diferentes, perdemos alguns jogadores importantes, outros chegaram. Com esse grupo que o Grêmio chegou, com esse grupo que o Grêmio vai fazer os outros 90 minutos lá contra o Palmeiras. Então, a gente trabalha com o grupo que a gente tem. Eu nunca me queixei, nunca vou me queixar do meu grupo. Quando eu falei que a gente precisa de mais jogadores que saibam fazer gols, é para o futuro do Grêmio, é para o bem do clube. Então, esse grupo chegou na final da Copa do Brasil e chegou com méritos, da mesma forma que o Palmeiras. Então, todo mundo fala que o Grêmio não jogou bem. No meu entender, foi um jogo muito estudado, poucas oportunidades para ambos os lados. E o Palmeiras soube aproveitar o nosso vacilo. E venceu. Se a gente não tivesse falhado no gol do Palmeiras, o jogo teria terminado 0-0. Aí todo mundo ia falar, é um jogo disputado, um jogo pegado, tem mais 90 minutos, coisa assim. Então você não pode se descuidar, você não pode dar mole para o adversário. A gente deu mole para o adversário e infelizmente a gente perdeu o jogo. Temos uma semana pela frente e temos mais 90 minutos pela frente depois no próximo domingo. Boa noite. Doutor Paulo, tudo bem? A gente tem nos últimos dias a questão da renovação do Renato. Ele falou que nem tem tocado tanto no assunto porque o que importa é a final da Copa do Brasil. O que aconteceria em vias do Renato resolver não renovar e o Grêmio não conquistar a Copa do Brasil, tendo a pré-Libertadores 3 dias depois? E se o Grêmio poderia anunciar essa renovação, caso o Renato aceite, em meio a essa decisão, já na próxima semana? Gabriel Correia, Band. Gabriel, nós primeiro estamos muito atentos, muito focados, muito concentrados pela história do Grêmio, pela sua trajetória, em fazermos uma semana de trabalho como foram as anteriores, nos preparando adequadamente, cuidando de todos os aspectos internos de campo, de preparação, e os externos de logística e também de outros interesses do clube, da instituição, para fazermos um grande jogo em São Paulo, porque o Grêmio não abdicou. O Grêmio não está derrotado. O Grêmio irá despender todos os seus esforços no sentido de reverter esse resultado e tentarmos buscar essa conquista do hexacampeonato da Copa do Brasil. Quanto ao aspecto da renovação do Renato, eu vou me limitar, te respondendo de forma respeitosa, que é um assunto que nós estamos tratando com extrema responsabilidade, que está sendo conduzido pelo presidente Romildo Bolzan e que, no momento adequado, a gente fará a comunicação de como esse assunto está sendo avaliado e das suas procedências. Não é? O Grêmio é muito grande. Né? Primeiro, nós temos muita confiança que o Renato possa permanecer conosco. Se, eventualmente, isso não possa ocorrer, o que eu não acredito, o Grêmio é muito grande e o Grêmio buscará alternativas, sim, para dar sequência a um clube que tem 117 para 118 anos e que sempre resolve seus problemas de forma muito responsável, muito ágil e sempre pensando no todo dessa instituição e nos seus 8, 9 milhões de torcedores. Paulo, tudo bem? Boa noite. Até vou na mesma linha do Gabriel em relação ao futuro do Grêmio, porque se não conquistar a Copa do Brasil, tem aí 24 horas, um pouco mais, para já começar uma pré-Libertadores. E no auge da tua sinceridade, hoje o Renato merece ter o contrato renovado pelo que ele vem apresentando e apresentou na temporada 2020? César Fabres, Rádio Grenal. Olha, primeiro, nós estamos numa disputa que não está encerrada. Então, nós temos que aguardar o próximo domingo. Segundo, quanto ao questionamento quanto ao Renato, eu tenho sido incisivo nisso. Nós temos um processo aqui de convicção de trabalho, da continuidade, de longevidade, e não será agora por 2 jogos que nós vamos fazer esse processo de avaliação. Terceiro, eu já tenho dito insistentemente
que essa é uma decisão que nós vamos tomar, certamente ouvindo as lideranças do clube, mas especialmente quem está envolvido diretamente, que é o presidente Romildo, que está conduzindo essa negociação, que tem feito algumas preliminares, mas que o assunto não evoluiu, porque nós estamos realmente muito focados, muito preocupados em obter essa conquista da Copa do Brasil. E volto a dizer, é um jogo de 180 minutos. Nós perdemos só a primeira batalha. Nós temos uma segunda batalha e o encerramento da guerra, que vai ocorrer lá no Allianz Parque. Então, até lá, muita calma com a dor. Nós vamos realmente, na semana, estarmos muito, muito focados e nos prepararmos adequadamente para fazermos um grande jogo e buscarmos reverter esse insucesso que nós tivemos aqui na Arena hoje. Doutor Paulo, falando sobre o jogo, o senhor certamente ouviu a entrevista do Renato. O senhor concorda com as ideias do que o Renato falou sobre o jogo? O jogo está aberto. O senhor acredita ainda que é possível corrigir os erros para buscar o título lá em São Paulo na próxima semana? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Olha, Rafael, é óbvio que está em aberto, muito aberto, né? E eu quero dizer assim, futebol tem essas intercorrências. No momento que nós estávamos na disputa, no momento que nós tomamos o gol, era um dos melhores momentos do Grêmio no primeiro tempo. Nós estávamos num jogo duro, um jogo muito disputado, um jogo com muitas poucas chances de gol, porque era um jogo muito físico, um jogo realmente muito brigado, né? Mas o Grêmio vinha com uma certa prevalência de domínio, né? E estava 0-0 no momento em que houve essa falta no PP, de grande repercussão e de grande discussão num lance havido no domingo passado, não é? E era um lance capital. E esse lance capital podia ter mudado completamente a história do jogo. Então, primeiro, eu tenho muito respeito por esse árbitro. Considero também um grande árbitro do futebol brasileiro e um homem sério, um homem que tem, por várias outras atuações em que ele esteve envolvido aqui em disputas do Grêmio, sempre tem se havido com muita lisura e com muita capacidade. Mas o que eu fico preocupado é pela falta de critério, pelos 2 pesos e 2 medidas, em circunstâncias diferentes. Então, eu não quero, pela minha responsabilidade institucional, mas também não posso me omitir, porque eu tenho que representar aqui milhões de torcedores, uma instituição do tamanho do Grêmio, que esse assunto arbitragem venha a ser tratado pelas autoridades competentes com o denodo, com a seriedade que esse assunto merece. Porque a cada rodada, a cada domingo, os assuntos têm se sucedido. Então, é hora, porque nós estamos com recursos humanos, com tecnologia, com recursos financeiros à disposição, de se encontrar de forma transparente uma solução para o desporto, que é um símbolo e que é a maior paixão da população brasileira. Então, está na hora de nós termos processos realmente claros, transparentes, retilíneos e que acabem com essas dúvidas de qual o critério, qual a circunstância que a cada jogo é adotada. E mais. Duas consultas, Paulo. Eu quero plano de treinar em algum gramado? Eu pediria só para concluir que as grandes autoridades da opinião pública brasileira de arbitragem se manifestem também a respeito deste lance. Duas consultas, Paulo. Havia um plano de treinar em algum gramado sintético para tentar se adaptar, visando o jogo em São Paulo. Avançou essa ideia? O Grêmio vai fazer algum treino? Onde é que vai ser esse treino e quando que vai ser esse treino? E o Grêmio tem um jogo pelo Campeonato Gaúcho nessa semana. Quem é que comanda o Grêmio nessa partida contra o Brasil de Pelotas? Jeremias Werneck, do UOL e do SBT. Olha, Jeremias, primeiro, quanto ao jogo de quarta-feira, não há nenhuma decisão se esse jogo vai ocorrer, porque amanhã, diante da situação que nós vivenciamos no estado de ordem sanitária, amanhã que as autoridades com a Federação Gaúcha de Futebol, né, com os principais entes envolvidos, haverá uma decisão se nós teremos a rodada quarta-feira ou não. Então, depois que isso estiver decidido, a comissão técnica vai avaliar. Da mesma forma,
A partir de amanhã, a comissão vai planejar, nós já estamos com um planejamento prévio estabelecido, né? Obviamente que o resultado de hoje também faz parte dessa programação e desse planejamento, e a comissão técnica vai examinar se tem interesse ou não tem interesse de fazer um treinamento ou enfim, fazer uma preparação num campo sintético. Nós temos aqui em Porto Alegre 2 ou 3 opções. Se for o caso, se a nossa comissão técnica entender necessário, obviamente nós temos muitas opções. Paulo Luz, boa noite. Zé Alberto, Rádio Gaúcha. À medida em que tem a semana aí para se trabalhar não só para a final, mas também a renovação ou não do técnico Renato, o senhor admite que até se o Renato permanecer, o Grêmio está vivendo já um momento de atraso, porque a Libertadores pode começar muito em cima se o Grêmio não ganhar o título, e o Grêmio vai pagar muito caro por não ganhar o título, não só pela derrota, mas também por não conseguir montar grupo de trabalho e elenco específico para a nova temporada? Zé, tu sabes o respeito pessoal que eu tenho por ti, né? Primeiro, não foi o Grêmio que determinou o calendário. Nós estamos nos submetendo a um calendário num ano muito atípico, com todas as adversidades que nós encontramos. Segundo, nós não perdemos ainda a Copa do Brasil. Nós vamos por uma disputa de mais 90 minutos, de um jogo que eu já disse aqui, de 180, com todas as chances, com grandes possibilidades, reconhecendo o poderio do Palmeiras, sabendo que será muito difícil, né? Mas para o Grêmio nada é impossível. Para quem já foi campeão dessa Copa no Morumbi, para quem já foi campeão no Maracanã, para quem já reverteu outros resultados importantes da Libertadores da América no Pacaembu, ou para quem ganhou Libertadores da América em Medellín ou lá em Lanús, para o Grêmio nada é impossível. Então, nós vamos, sim, estar focados, até porque, primeira coisa, nós não podemos fazer terra arrasada. Primeiro, o Grêmio tem uma direção, um presidente muito competente, um conselho de administração muito atuante. Nós estamos com uma comissão técnica aqui trabalhando constantemente, de forma diária, com todo o denodo e com todo o foco e atenção, né? Então, se nós tivermos que enfrentar essa pré-Libertadores, nós o faremos, primeiro, porque o nosso grupo é muito qualificado. Segundo, porque esse grupo tem muito mérito. Nós estamos jogando uma final por meritocracia deste grupo que nós temos. Nós chegamos a uma quarta de final da Libertadores da América com esse grupo. Então, se nós tivermos, até fazemos os ajustes, até fazemos as contratações pontuais que nós entendemos relevantes, né? E o Grêmio é um clube hoje que, pela sua condição de credibilidade no mercado, há muitos valores, há muitos atletas. Nós estamos sendo assediados diariamente com ofertas que nós não estamos, nesse momento, abrindo nenhuma negociação em respeito ao grupo atual que está conosco, porque o Renato disse muito bem, é com o grupo que jogou hoje, que vem disputando, que disputou o Campeonato Brasileiro, que vai iniciar, se tiver continuidade, o Campeonato Gaúcho e o início da Copa Libertadores da América, se for o caso, de uma pré, e vai principalmente jogar a final da Copa do Brasil. Então, é por respeito a esse grupo que o Grêmio não está tomando nenhuma tratativa nesse momento, até porque nós continuamos muito confiantes que possamos reverter esse processo e voltar segunda-feira de São Paulo, se Deus quiser, com esse hexacampeonato. Muito obrigado, boa noite.